Bom, acabei de cadastrar e agora? Percebam que eu não coloquei uma frase que normalmente a gente escuta. Acabei de me cadastrar e agora? Meu kit chegou e agora? Essa conversa não é com quem acabou de cadastrar, não é com um novo consultor, não é com um novo cliente, é com você que está cadastrando um novo cliente, é com você que está cadastrando um novo consultor, né? Nós que já estamos trabalhando na do Terra, eu completei alguns meses atrás, mais exatamente no final de março, 3 anos de do Terra, e como eu e como muitas que estão aqui, a Adriana com certeza deve ter recebido também, muitas pessoas que nos procuram porque compraram óleos essenciais há um tempo atrás e a pessoa que cadastrou não deu nenhum tipo de acompanhamento, não ajudou a usar e uma série de situações que fizeram com que as pessoas falassem até mal dos óleos, dizendo que não funciona porque não teve um acompanhamento. E nessa parte é uma das partes onde as pessoas falham muito. Então, por isso que eu coloquei esse tema. Acabei de cadastrar e agora? O que você deve fazer quando você cadastra um novo cliente, quando você cadastra um novo consultor? E são passos muito simples, que se você fizer, a retenção da sua equipe vai ser muito grande e você vai perceber que o seu negócio ele vai evoluir muito mais rápido. Porque muito melhor do que você ficar procurando pessoas todos os dias, todos os meses, a Fernanda está dizendo que não está aparecendo a tela. Não está aparecendo a tela para vocês? Me dê um feedback aí. Para mim parece que está normal. Está aparecendo, né? Para mim aparece também. Ah, então tá bom. Tenta entrar e sair de novo. Ó, a Mônica está dizendo que tá, então vamos prosseguir. Então, o que acontece? Se você fizer a introdução correta do novo cliente, do novo consultor, você vai ter uma retenção muito maior. Nós sabemos que é importante você aumentar todos os meses o número de membros da sua equipe. Cadastrar todos os meses é fundamental para o seu crescimento. Porém, você fazer com que as pessoas que você já cadastrou continuem comprando é muito importante também, porque o nosso negócio ele vai ser um negócio de sucesso, porque se você trabalhar a recorrência, se você trabalhar com que as pessoas que entraram continuem usando os olhos, continuem tendo os resultados e continuem comprando e continuem compartilhando. E a metodologia para que você tenha grandes resultados assim que você cadastra um novo cliente, um novo consultor, ela é muito simples. Você só precisa fazer com que ele se integre a todos os principais assuntos iniciais de do Terra. É como, por exemplo, quando você entra numa nova empresa e você não sabe nada daquela empresa, e você geralmente, dependendo da empresa, por exemplo, eu era gerente aqui no aeroporto de Guarulhos. Quando eu contratava um novo funcionário, eu tinha uma cartilhazinha onde eu colocava todas as regras da empresa, eu ia apresentando os setores da empresa para o novo funcionário, e aqui você tem que fazer o mesmo. Então, nós temos coisas básicas que nós não fazemos, e o fato de nós não fazermos isso, a gente perde muita gente no meio do caminho, né? E nós temos que melhorar essa retenção, e eu tenho certeza que se você fizer isso que eu vou explicar aqui agora, sua retenção e a sua recorrência na sua equipe, ela vai aumentar muito, ok? Continuando aqui, tem algumas conexões que você precisa fazer logo de cara, tá? Então, uma das principais conexões que nós temos agora, de forma exclusiva, e que esse mês ainda nós teremos grandes novidades, tá? Dentro da plataforma, é você conectar os consultores e clientes na plataforma Terra Academy, ok? Então, é muito importante, eu vou falar um pouco mais sobre isso durante a apresentação, tá? Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, eu peço por gentileza que feche o microfone, tá bom? Então, uma das principais coisas que você precisa fazer é conectar o seu cliente, o seu consultor
a nossa comunidade, conectar o seu cliente ou seu consultor a todas as nossas listas de comunicação. Por exemplo, você acabou de cadastrar. Com certeza, se você cadastrou, você fez uma avaliação do bem-estar. Eu, pelo menos assim, eu espero, né? Porque quando alguém ela começa a usar os olhos, você tem que passar para ela quais são os olhos que vão atender a necessidade dela e fazendo ali as mudanças de acordo com os olhos que vão trazendo resultado para ela, como a Adriana bem explicou. Então, a avaliação do bem-estar já é um primeiro passo muito importante, e muita gente não faz, tá? Então, é muito importante. Protocolo de uso de forma correta, tá? Não é protocolo pronto, a gente sabe que existem protocolos prontos, os protocolos prontos ajudam, mas você entender a real necessidade do cliente, do consultor, a real necessidade da família dele, isso é muito importante também para que ele continue comprando. Mini curso, nós temos alguns mini cursos também que ensinam o básico sobre os óleos essenciais. Tem treinamentos, por exemplo, tem um treinamento da Adriana sobre os 12 principais óleos. É importante você indicar que eles vejam esse treinamento. Então, ter um mini curso ali básico, né, onde nós vamos preparar até um conteúdo mais elaborado sobre isso, onde vai falar o que é o óleo essencial, formas de uso, diluição, uso no difusor, a questão dos 12 principais óleos. Então, que a gente chama de mini curso, porque é a base para que você comece a fazer com que o seu novo cliente, seu novo consultor, ele comece a usar os óleos de forma correta. Outra coisa legal de conexão, grupo de dicas do WhatsApp. Tá? Eu tenho, por exemplo, um grupo de dicas onde todo dia eu coloco ali uma situação. Por exemplo, hoje eu coloquei lá como fazer um enxaguante bucal. Então, eu percebo que quando eu compartilho uma dica dentro desse grupo no WhatsApp, eu tenho compras, porque, poxa, eu posso fazer, então, um enxaguante bucal usando o Peppermint, o On Guard e o Melaleuca. Então, você tem ali, né, nessas situações que você vai criando, a oportunidade de fazer com que as pessoas comecem a ter novas experiências com os óleos essenciais que, de repente, elas não sabiam. Então, ter um grupo de dicas é muito importante. Outra coisa, Mural Terra Academy, que é o grupo que nós temos no WhatsApp, onde nós colocamos todos os nossos eventos, todos os links dos nossos eventos, e onde nós avisamos sobre tudo que tem de novidade na do Terra e também na nossa equipe. Canal do YouTube, a do Terra tem 2 canais no YouTube, que é a do Terra Negócios e também o do Terra Geral, tá? Conecte as pessoas. Lista de transmissão no WhatsApp, tenha 2 tipos de lista de transmissão, tanto para cliente quanto para consultor, tá? Isso também é muito importante. Mas, assim, não seja um chato, não seja uma pessoa que mande mensagem todo dia, toda hora, 3, 4, 5 vezes por dia, tá? Não faça isso. Mas, quando tem uma promoção, começo de mês, óleo do mês, comunique, informe, dê dicas, tá? É muito importante. Instagram, outra conexão muito importante que você deve fazer, conecte com o do Terra Negócios, conecte com o do Terra Geral, conecte com o Instagram do seu upline, é importante, tá? O seu upline mais próximo, né? Conecte com o Mário, faça a pessoa conhecer o Mário também, é muito importante eles saberem quem são as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Nós temos que transformar o nosso negócio numa comunidade. As pessoas precisam se sentir pertencentes a algo maior. E as pessoas gostam disso. Isso faz parte do ser humano. O ser humano gosta de se sentir pertencente a algo. Então, você integrar as pessoas na comunidade do Terra e da nossa equipe vai fazer com que a sua retenção, os seus resultados, eles aconteçam mais rápidos, tá? E nessa parte, muita gente falha. Muita gente deixa a desejar nessa parte e acaba perdendo muita gente. Por quê? Porque não faz esse trabalho básico, ok? Outro ponto muito importante, tá? Eu vou parar aqui de compartilhar a tela, que eu vou fazer vários compartilhamentos diferentes hoje para falar sobre esse tema.
Então, outra situação aqui muito importante é o quê? O kit chegou na casa do cliente, né? O kit acabou de chegar, não importa se é o kit introdutório, não importa se é o kit Brasil Livre, se é o Soluções Naturais, o kit que for. Quando o kit chegar na casa do seu cliente ou do seu consultor, você tem que combinar com ele para que assim que chegar, ele te chamar e vocês abrirem juntos todos os olhos. Como assim, Douglas, abrir junto todos os olhos? É isso mesmo, você vai pegar aqui o Kit Brasil e vai pedir para ele abrir, vai pedir para ele ir conhecendo todos os aromas, porque muitas vezes, quando ele comprou, ele não experimentou todos os óleos do Kit Brasil. Então, é importante você fazer com que ele conheça todos os aromas dos 12 óleos e para que cada um serve. Você vai dar uma aula para ele, explicando e, claro, né, enfatizando, dando ênfase para a principal necessidade que ele tenha. Então, você, claro, fez ali a anamnese, viu qual é o óleo que ele mais precisa, qual é a necessidade que ele mais tem, dentre os 12 óleos que tem aqui, você vai verificar, vai dar ênfase nessa situação que um dos óleos aqui vai ajudar, mas você vai fazer com que ele conheça os 12 óleos. Eu já tive pessoas que vieram me procurar que abriram abriram o limão, o peppermint e o lavanda, e o deep blue, e muitos óleos nem abriram. O olíbano, que é um super óleo, muita gente nunca abriu. E tem gente que pega o kit e deixa o kit dentro da gaveta. O kit não é para ficar dentro da gaveta, tá? O kit é para você abrir, o kit é para fazer as pessoas conhecerem, tá? Então é muito importante. E aí você pode também, nesse momento que você está fazendo essa apresentação dos olhos, o que você vai fazer também? Você vai falar, você vai mostrar para ele um pouco de material, você vai entregar para ele um pouco de material. Por exemplo, a gente sabe que o Kit Brasil ele tem os mesmos olhos do Essencial para o Lar, né? Acho que é isso, se eu não falei errado. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, esse material que eu estou compartilhando aqui com vocês, assim que eu faço a minha classe, né, ou eu ou a Beth, faço a minha classe, fazendo com que ele abra todos os 12 olhos, eu mando esse material aqui para ele também, para que ele tenha mais conhecimento, né? Onde ele vai ter um pouco de base para poder usar os olhos, porque muitas coisas que a gente fala, ele não vai lembrar ali na hora. Então, esse material aqui pode ajudar. Existem diversos materiais, tá? Eu estou dando apenas um exemplo de um material que eu uso. Então, esse material aqui, eu acho um material bem interessante, tá? Que ele fala um pouco mais dos 12 principais óleos. Então, você pode compartilhar. Então, você fez o quê? Você conectou o seu novo cliente, o seu novo consultor, a todos os meios de comunicação que nós temos, ok? Para que ele se sinta parte de uma comunidade. O kit chegou na casa dele, você ensinou ele como ele deve usar cada um dos óleos, fez com que ele abrisse cada um dos olhos, e agora você vai passar para ele mais algumas informações como essas daqui, né? Falando um pouco mais dos olhos, para que ele possa ter uma base. Até oriente ele a imprimir, tá? Ó, se você puder, imprima esse material para que você tenha aí de fácil acesso, para que quando você precisar, não conseguir falar conosco ou não tiver ali um local para você consultar rápido, você tem aqui esse material, tá? Então, isso é muito importante para que o cliente ele tenha ali o resultado e comece a usar todos os olhos. Porque a recorrência ela só vai acontecer se o cliente usar os olhos, sentir o benefício, o óleo vai acabar e ele vai comprar de novo. Se isso não acontecer, você não tem um negócio saudável, né? E você não está fazendo o trabalho de forma correta, ok? Então, recapitulando, e percebam que aqui no final tem um protocolo básico mesmo, tá? Não significa é um protocolo pronto, mas você tem que fazer um protocolo personalizado, você tem que entender a necessidade real do seu cliente, do seu consultor, para que ele possa usar os óleos essenciais. Então, recapitulando, você conectou o seu cliente ou consultor à nossa comunidade. O kit chegou na casa dele, você ensinou ele a usar e fez com que ele abrisse todos os olhos. E depois você passou
esse material. Qual o próximo passo que você deve fazer? Próximo passo é o seguinte: agora você vai ensinar ele a criar o seu primeiro pedido LRP ou o seu primeiro pedido do clube de vantagens, tá? É importante você saber a diferença que tem entre os dois modelos, tá? Antes nós não tínhamos essa diferença, antes era praticamente a mesma coisa, tanto o cliente quanto o consultor era o mesmo programa de recompensas, hoje já não é assim. Então, nós temos também um material que pode ajudar muito para que você possa explicar para o seu cliente, vou falar de cliente aqui, tá? Então, ó, o cliente, ele cadastrou com você, nós temos esse tutorial, esse material, que é muito simples, tá? Muito direto, que ensina um pouco como você deve fazer o seu primeiro pedido e explica um pouco do clube de vantagens, tá? Então, o clube de vantagens, ele é diferente do programa de recompensas. Então, agora você tem que fazer o quê? Você vai ensinar ele as vantagens dele fazer pedidos todos os meses e você vai ensinar ele a programar o primeiro pedido LRP ou o primeiro pedido do clube de vantagens. Douglas, como é que funciona um pouco o clube de vantagens, tá? Vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Esse material aqui, ele é um material da própria doTERRA, que ela compartilhou conosco. Então, vai explicar um pouquinho aqui o que são óleos essenciais, por que os óleos essenciais da doTERRA, tá? Não vou falar sobre isso, claro, mas tem muita informação bem legal aqui, né? Eu quero chegar aqui numa parte que vai mostrar um pouco da diferença do clube de vantagens para o programa de recompensas. Cashback é igual, ok? Outra coisa legal, aqui no programa clube de vantagens, não há valor mínimo de pedido. Por exemplo, eu tive uma cliente que cadastrou mês passado com o Kit Brasil e hoje ela me pediu 2 kits introdutórios e um lavanda, que deu menos do que 50 pontos. E ela vai ter ali 10% de cashback. Por quê? Porque ela, na questão do clube de vantagens, não tem valor mínimo de pedido para você ter o cashback. Diferente do consultor, que tem que ter, no mínimo, 50 pontos para gerar o cashback, que é os pontos que você vai trocar por produtos grátis, ok? E tem uma outra diferença, né? Claro que você pode cadastrar um cliente com R$ 90 e ele comprar o kit introdutório ou comprar qualquer óleo. Mas existe também um kit específico, que é o kit essencial, que vem um expositor. Ele custa R$ 250. Tem diferença? Tem. Por quê? Quando você cadastra, por exemplo, um cliente com R$ 90 mais o kit introdutório, vai dar ali 13 pontos no seu Office. Quando você cadastra com o kit essencial, vai dar 25 pontos e tem um diferencial aqui. O cliente, ele vai ganhar um expositor. Douglas, qual que é a questão do expositor? A questão do expositor é para fazer com que esse cliente comece ali ter a vontade de completar os espaços, tá? Tem uma lógica por trás disso. Então, a ideia da doTERRA é que naquele expositor com 12 espaços, onde ele só vai ter 3 ali preenchidos, que é o que vem no kit essencial, e isso faça com que ele tenha vontade de preencher os outros espaços. Então, é uma outra coisa legal. Uma outra diferença, o frete, a partir do segundo pedido no mês seguinte, tá? Então, por exemplo, nós estamos em julho, você cadastrou um cliente preferencial esse mês, no mês que vem, quando ele for fazer um novo pedido, o frete não é 32 como para o consultor, o frete é R$ 9,90, tá? Então, você vai passar isso para ele, isso vai estimular ele a comprar. Ele pode comprar um único óleo. Imagine você ter 200 clientes, cada um comprando um único óleo. No volume, você vai ter um volume de OV na sua equipe, né, que é um volume de equipe muito grande. E o legal é que esse frete de R$ 9,90, ele permanece se o cliente fizer pedidos mensais. Então, vamos supor, o cliente foi lá, cadastrou em julho, quando foi agora em agosto, ele fez um outro pedido, pagou R$ 9,90. Aí, quando foi em setembro, ele pulou, ele não fez nenhum pedido. Foi fazer um pedido em outubro. Em outubro, ele vai pagar R$ 32 de frete.
Então, você tem que ter essa consciência de estar comunicando o seu cliente, nem que ele faça um pedido de um laranja, de um tangerina, de um limão, para que ele continue tendo direito ao frete especial de R$ 9,90, ok? Então, é importante você saber dessas informações do clube de vantagens, tá? Outra coisa importante, tá? O clube de vantagens, ele tem um benefício que é diferente do consultor. O consultor, ele vai até os 30%. O cliente, ele é apenas até os 20%. Então, nos 3 primeiros meses, 10%, mantendo a fidelidade, independente do pedido que ele fizer, pode ser de um óleo ou de vários óleos, ok? Passou os 3 primeiros meses, 15%, depois 20%. Aí ele para por aí. Se ele quiser continuar progredindo, aí ele tem que virar um consultor, tá? Nem que seja só no nome, mas aí ele tem que cadastrar alguém, porque também não pode virar consultor sem cadastrar ninguém depois de um determinado período, tá? Então, você sabendo essas informações, você consegue ter mais clientes comprando e você consegue ter mais assertividade ali nas suas estratégias dentro da sua equipe para que você tenha volume de pontos para bater as suas metas, ok? Então, todas essas informações do clube de vantagens, elas podem determinar várias estratégias que você pode ter com o seu cliente, ok? Agora, nós temos também a questão do consultor, que aí já é um pouco diferente. O consultor, ele tem uma diferença que é bem assim, significante, tá? Que eu vou passar aqui para vocês. Aqui nós temos o nosso programa de fidelidade, tá? Que mostra um pouco dos benefícios que o programa traz. Então, ó, aqui eu não vou ler tudo, tá? Eu já fiz um treinamento anterior onde eu li, mas eu quero falar aqui, ó, desses requisitos de volume que poucas pessoas elas entendem. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, se você faz de 1 a 49 pontos, o que significa? Você mantém o status. Aqui nós estamos falando de consultor, tá? Para quem tem o status de consultor, quem é consultor? O cliente é o clube de vantagens. O consultor é o programa de fidelidade. Então, o consultor, se ele fizer de 1 a 49 pontos, o que acontece? Ele sempre vai manter o status ativo no programa. Como assim, Douglas? Não entendi. Vou dar um exemplo. Você é um consultor que vem fazendo pedidos aí, fez pedido em junho, está fazendo pedido em julho, e aí vai chegar agosto, você, por algum motivo, você não vai fazer nenhum pedido. Só que se você fizesse em agosto, você já ia dar um salto para os 15%. E aí, por algum motivo, você não vai fazer. Então, para que você não volte e tenha que começar do zero, você faz um pedido, nem que seja de um limão, que é de 1 a 49 pontos, para manter o status. Você não vai nem para frente, nem para trás, ok? Os pedidos que vão trazer para você pontos de recompensa são pedidos de 50 pontos ou mais. Pedidos de 50 pontos ou mais são aqueles pedidos que te geram pontos de fidelidade para você trocar por produtos grátis e são aqueles pedidos que vão manter o seu avanço, tá? Então, toda vez que você fizer pedidos acima de 50 pontos, pedidos únicos, tá? Isso é muito importante, não é pedido picado, são pedidos únicos. Pedidos de 50 pontos ou mais, você continua avançando. Para receber bônus, você precisa fazer 100 pontos de pedidos, pode ser 2 pedidos de 50, tá? Para você, se você não conseguir fazer um de 100 de uma vez só, e aí você está apto a receber bônus. Agora, você tem a questão do produto do mês. Por exemplo, nós estamos agora com o Zengest como produto do mês. Como é que você faz para ganhar o Zengest? Fazendo um pedido de 125 pontos até o dia 15, você ganha o Zengest, mas tem que ser pedido único. O Zengest é um óleo que ele custa quase R$ 200. Então, é um baita presente. Você não pode deixar isso passar. Você tem que aproveitar e fazer um pedido de 125 pontos e que você vai ter condições de ganhar os Zengest. Douglas, eu não vou conseguir fazer um pedido de 125 pontos. Como que eu faço?
Tem ali o treinamento da Adriana de vendas, ele ensina também um pouco sobre isso, tá? E já tem outros treinamentos sobre isso também, que você pode falar com amigos, parentes, colegas, e você junta alguns pedidos e faz um único pedido. Não precisa ser um único pedido seu. Você junta ali a pergunta para sua tia, a pergunta para sua mãe, para sua avó, para o seu pai, para o seu irmão, para alguns amigos, primo, parente, enfim. E você vai lá e junta e faz um pedido de 125 pontos e ganha o Zengest, ok? E claro, né, nunca é demais lembrar que o programa de fidelidade ele cresce a cada 3 meses você mantendo a fidelidade. Então você começa com 10%, mantendo pedidos acima de 50%, a partir do quarto mês você vai para 15%, depois você vai para 20%, depois 25% e depois 30%. Como fazer o pedido de fidelidade? Aí você vai sentar com o seu cliente ou com o seu consultor e vai ensinar ele a programar o primeiro pedido dele. Então, o que eu recomendo, na hora que você está ali, sentado com o seu cliente, com o seu consultor, explicando para ele como funciona a questão do programa de clube de vantagens, como é que funciona o programa de recompensas, tá? Você vai direcionar para o programa de acordo com o status, se é cliente, você vai falar do clube de vantagens, se é consultor, você vai falar do programa de recompensas. E quando você está lá explicando sobre os 12 olhos, você já vai junto com ele ensinar e mostrar as vantagens e já vai programar com ele o pedido de recompensa dele, já vai programar o pedido dele, né? Claro, é sempre uma decisão do cliente ou do consultor, mas se a pessoa, por exemplo, consultor, a pessoa entrou como consultor, se ela falar que não vai fazer o pedido de recompensa, não vai programar o programa de fidelidade, ela não é consultora. Não existe, né? Não existe a pessoa ser consultora e não ter um programa de fidelidade agendado. Então, isso é primordial para quem deseja fazer de doTERRA uma fonte de renda, ok? E no clube de vantagens, o cliente ele tem a opção, né? Porque é cliente, enfim. Mas você faz junto com ele, programa, ensina, porque a gente sabe que não é assim tão simples, né? Não é tão facinho programar para quem não tem contato. Para nós que já conhecemos todo o sistema da doTERRA, toda a plataforma, a gente já entende todas as nuances aí de como é que funciona. Mas o cliente ou o consultor, ele não sabe. Então, você tem que ensinar, ó, você vai lá, abre, clica em loja, clica ali no botãozinho roxinho, criar um pedido de fidelidade, escolhe a data, explica essa data, explica para ele que depois que ele escolheu a data, aí ele vai escolher os produtos, depois que ele escolheu os produtos, ele vai escolher a forma de pagamento, e depois que ele pagar, né, eu recomendo, isso é uma dica, tá, de ouro, para que você não tenha problemas. Assim que ele pagar, geralmente vai pagar no cartão, ele volte lá e altere a forma de pagamento e deixe no boleto ou no Pix, para que se por acaso ele vier a esquecer, ele não venha te cobrar que chegou alguma cobrança, chegou algum produto que ele não queria e ele esqueceu de verificar, não viu os e-mails de aviso da doTERRA, dizendo que tinha um pedido programado. Então, é muito importante você saber ter essas sacadas para você evitar dor de cabeça, né? Então, você cria, e o legal também, você pode criar uma tabelinha explicando, colocando, o meu cliente ou meu consultor tal, ele tem um pedido de fidelidade agendado para tal dia. Dá para você, tá falando, você vai colocando ali algumas datas para saber, os clientes XYZ estão com pedidos para o dia 10. Então, você manda uma mensagem para ele, tá? Claro que dá trabalho, mas dá para fazer também. Então, recapitulando, você conectou os seus clientes ou consultores à nossa comunidade. Você abriu a caixinha junto com ele, fazendo com que ele abrisse cada um dos 12 olhos. Você ensinou para ele como é que funciona o clube de vantagens ou o programa de recompensas. Você fez a primeira programação do pedido dele, seja o programa de recompensas ou o clube de vantagens. Qual o próximo passo? O que você deve fazer? Nesse próximo passo, você deve fazer o seguinte: você deve mostrar para ele que agora é o momento dele compartilhar. Quem mais, além dele, pode se beneficiar dos óleos essenciais? Nós temos um material que é muito rico, que é o Compartilhe.
Eu não vou entrar em detalhes, né? Eu recomendo que que você veja esse material, ele tem muitas dicas de convite, tá? Então, é muito importante você ensinar para ele as vantagens dele compartilhar os olhos. Por quê? No mínimo, ao compartilhar os olhos, ele pode fazer com que o consumo dele saia de graça. Porque não que ele não precise, não que ele precise fazer isso, mas, por exemplo, a gente sabe que se ele compartilhar, porque existe dois perfis, tá? Muito importante. Tem o perfil que é o construtor. Quem é o construtor? É aquela que pegou para fazer de verdade, está buscando crescer no plano de carreira. Você tem o compartilhador, é aquela pessoa que vai na velocidade dela, que fala com um amigo aqui, daqui 3 dias fala com outro, que fala com um parente. Então, esse compartilhador é muito importante, porque ele pode fazer também com que os olhos que ele consome saiam de graça com a renda que ele gera ao compartilhar, tá? Então, faça ali uma lista, aqui ensina, tá, a fazer uma lista de, pelo menos, para começar, tá? Uma lista boa tem que ter mais de 100 nomes, ok? Tem que ter mais de 100 nomes, mas você sempre vai ter ali, primeiro, os 20 primeiros nomes que você deve conectar, tá? Então, você tem sempre ali na sua cabeça, se você parar para pensar, você não vai pensar em 100 nomes de uma vez. Então, mas você com certeza 20 nomes você já começa a ter ali na sua cabeça. Então, aqui tem até um espaço dentro desse guia para que você coloque esses 20 nomes. Esse guia aqui, compartilhe, você pode comprar ele avulso dentro do escritório virtual, ou você pode comprar o Class in a Box, que é o que eu recomendo, que vem esse guia também, tá? O Class in a Box é fundamental, é ferramenta de trabalho, bom? E aqui dentro desse guia, você vai ter aqui, ó, muito material explicando como que você vai compartilhar, como é que você vai convidar, como que você vai lembrar. Então, fale também com o seu upline, com a pessoa que te convidou. Fala, olha, eu chamei aqui 2 amigas para conhecer os olhos, você pode me ajudar a apresentar? Eu sou muito nova, não tenho experiência, você me ajuda? Com certeza. Eu tenho certeza que se você falar com quem te cadastrou, ela vai te ajudar, como nós ajudamos sempre que nos pedem para que você quando me pedem ajuda para falar, explicar e compartilhar os olhos. E de tanto você fazer isso, daqui a pouco você vai começar a fazer sozinha, começar a fazer sozinho, tá? E tudo isso daqui que eu estou falando é importante para que você tenha na sua equipe pessoas que comecem a andar com as próprias pernas. Por quê? Porque você não vai conseguir também dar conta de 200, 300, 400 pessoas. Nós somos seres humanos. Se você não compartilhar o início de forma correta, você vai ter sempre uma pessoa te perguntando, a sua duplicação não vai acontecer e o seu negócio ele vai estar sempre travado, porque as pessoas vão estar sempre dependentes de você. Então, quando você faz a iniciação da forma correta, aquelas pessoas que são mais rápidas, elas vão começar a seguir em caminhos de como se fossem autodidatas. Claro, você vai estar sempre à disposição, que um novinho ou um bebê precisa da sua ajuda, mas você dando o início correto, elas vão com certeza terem mais condições de caminharem sozinhas ao longo do tempo. Agora, uma dica importante, aqui voltando a falar um pouquinho da lista desses 20 nomes, com certeza, muitas vezes você vai ter o nome das pessoas, o telefone provavelmente você deve ter no seu WhatsApp, no seu celular, mas provavelmente você não tem um e-mail. Então, você vai fazer o quê? Você vai pedir, entrar em contato com essas pessoas e vai pedir o e-mail. Por que você vai pedir o e-mail? Porque o nosso grupo agora tem uma ferramenta, que é do Terra Academy, que vai ajudar muito no seu desenvolvimento, ok? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui da nossa ferramenta aqui que você vai poder usar do Terra Academy. Isso que vocês estão vendo agora, muitos de vocês ainda não viram, tá? É novidade, vai ser lançado agora esse mês, alguns já estão tendo acesso, outros ainda não, que a plataforma ela vai entrar de uma forma diferenciada para todos daqui para frente. Então, a plataforma ela vai estar com vocês que devem conhecer a forma antiga, né? Mas agora, quando acessar, vai ter um vídeo aqui do Mário dando as boas-vindas, né? Tem aqui algumas informações da plataforma e algumas ferramentas que vocês vão poder usar, todos vocês vão poder usar,
que é construção de listas, conexão de mentores, disparo de e-mails, tá? Então, por isso que eu falo que a sua lista, você precisa ter um e-mail também do seu cliente, da pessoa que você quer prospectar. É importante você ter o e-mail dela. E aqui, ó, a página de prospecção também, que você tem ali, que é aquela página onde a pessoa vai colocar nome, e-mail e telefone para saber mais sobre a doTERRA. Então, eu vou entrar aqui para vocês verem como é que está ficando, né, a plataforma. Ela está ficando bem legal. Eu vou pegar até aqui um material para vocês verem como tá legal. Primeira coisa, aqui nós vamos ter, né, inclusive nós estamos marcando com a Adriana para que ela possa fazer um treinamento conosco, porque é muito importante essa parte, que é basicamente tudo isso que eu estou falando para vocês, mas de uma forma mais didática. Então, aqui, dê os primeiros passos na doTERRA, nós vamos ter uma série de detalhes aqui, logo que a pessoa entra para saber, ó, conheça detalhes da doTERRA, história e valores, missão e visão da empresa, né? Produto é o principal pilar do seu negócio. Então, são os primeiros treinamentos, né? Tá vendo? Ó, produto é o principal pilar, você abrindo, que vai ser abrindo o kit, tá vendo? Chegou o kit agora, seja produto do produto, entenda o básico sobre os óleos essenciais, ative o LRP, que é ensinando a fazer o primeiro pedido, né? Construa a sua lista, que é o que nós estamos falando aqui agora. Conheça todas as ferramentas, que é o que eu estou mostrando também, e conecte sua equipe ao sistema. Então, voltando aqui para a questão da lista, você fez ali a sua lista, você vai fazer o que agora? Você vai vir aqui no construtor de lista e você vai ter aqui a condição de colocar os seus contatos aqui dentro. Por isso que é importante o e-mail. Então, você, por exemplo, eu estou com alguns contatos aqui, que inclusive eu preciso até falar com eles, que não deu tempo. Está vendo aqui? Está tudo não contactado. Por quê? Porque eu faço muita prospecção, né? E eu não tive tempo ainda de falar com algumas pessoas que estão aqui. Hoje foi um dia bem corrido, então eu já tenho pessoas para falar. Mas a sua lista quente, você vai fazer o quê? Você vem aqui em criar, ok? E aí você vai colocar aqui o nome. Por exemplo, eu tenho aqui um contato da minha lista que eu separei para explicar para vocês. Simone Bezarro. Aí eu vou colocar aqui o e-mail dela. Simone Bezarro, @hotmail.com. O telefone dela, né, também, que é o 11 937 3721 4284. E aqui você ainda pode qualificar, tá vendo? Ó, esse prospecto é mulher? Aí você coloca sim, né? Tem necessidade de dinheiro? Tem entre 30 e 55 anos de idade? É uma pessoa interessada em produtos naturais? É uma pessoa socialmente influente? Tem um cônjuge que apoia? E aí você clica aqui, ó, criar prospecto. E aí, o que acontece? O prospecto, ele está criado, tá vendo? E vai aparecer aqui dessa forma, tá vendo? Que apareceu manualmente. O que significa? Que foi um contato que você inseriu de forma manual. Quando é um contato que vem através da página de captura, ele vai vir ali como capturado padrão, tá? Que vai vir através daquela página onde a pessoa coloca nome, e-mail e telefone e cai aqui dentro para você. E aí você, com isso, vai ter uma liberdade de trabalhar esse contato. Por exemplo, aqui nós temos o disparo de e-mails, que vocês também vão poder usar. Aqui no disparo de e-mails, eu tenho aqui alguns e-mails, tá, que eu já enviei, só para vocês terem uma ideia. Você consegue fazer aqui, ó, por exemplo, você vai criar um e-mail. Você clica, aí você vai colocar o assunto, né? Você vai colocar aqui para quem você quer enviar, não contactado, sem contato, contactado, não tem interesse, para quem você colocou ali uma identificação, e aí você vai escrever o e-mail e depois você vai enviar e a pessoa vai receber, tá bom? Eu vi aqui, teve uma pergunta, deixa eu voltar aqui. Peraí. Douglas, para ter acesso ao Terra Academy, vai ser necessário fazer adesão? Então, essa é uma situação nova que apenas o time do Mário, para baixo,
nós teremos tudo isso de forma gratuita, tá? Ele está para lançar estamos acertando alguns detalhes para que isso esteja disponível, mas a ideia é que todos do nosso time tenham isso de forma gratuita, ok? Não está ainda por uma questão de detalhes, e aí falta pouco. E aí tudo isso daqui vocês vão poder usar. E claro, né? Você tem aqui uma outra parte que a gente vai transformar também os nossos treinamentos. Esse treinamento que vocês estão vendo aqui agora, ele vai ser agora estilo Netflix, né? Então, nós vamos dividir aqui em categorias, tá vendo? Ó? Várias categorias, e você vai ter aqui eles estilo Netflix, tá vendo? Óleos essenciais. Ó, imagine quando você está ali vendo o Netflix, não tem as categorias? Comédia, romance, drama, tá vendo? Então, aqui você tem óleos essenciais, uso dos óleos, Meta Power, histórias de sucesso, marketing digital, tá vendo? Então, a gente está fazendo de uma forma para que esteja estilo Netflix, tá? Então, tudo isso aqui vai estar à disposição de todo mundo, provavelmente nos próximos dias aí, próximas semanas. Creio que o Mário vai estar junto com o Felipe liberando tudo isso. Então, tenho certeza, voltando, né, aqui para o Zoom, eu tenho certeza que se você aproveitar e fizer a conexão dos seus novos clientes e consultores dessa forma que eu expliquei aqui para vocês, o seu negócio ele vai ter mais pedidos, mais recorrência, as pessoas vão consumir mais e você vai ter mais resultados. Tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é o básico do básico que você precisa fazer, né, para que você possa ter um negócio de sucesso e você crescer dentro do plano de carreira, fazer o seu poder de três e ter muito sucesso. Bom, então, quero ver se tem alguma pergunta aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Deixa eu ver aqui. Fernanda, Douglas, por gentileza, pode compartilhar se você usa a máquina de cartão para parcelar em mais parcelas. Alguém usa? Então, depende da situação. Às vezes, sim, mas eu passo os juros para o cliente, tá? Mas eu sempre falo que pela do Terra, em 3 vezes, é sem juros. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O pessoal está com expectativa, está animada, não tem nenhuma pergunta. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta sobre tudo que eu falei? Aproveite agora ou se cale para sempre, não. Pergunte quando quiser. Então, acho que não, né? Então, pessoal, a nossa oportunidade, ela tem muita coisa legal, tá? Basta fazer o trabalho fazendo o básico. Vocês viram que o que eu falei aqui não é nada extraordinário, não é nenhum bicho de sete cabeças. Recapitulando, cadastrou um cliente, cadastrou um consultor, o que você deve fazer, tá? Primeira coisa que você vai fazer, conectar o cliente à nossa comunidade. Instagram, YouTube, plataforma, Mural Terra Academy, todas essas conexões são muito importantes, tá? Grupos de dicas de WhatsApp, sua lista de transmissão, faça essa conexão. Essa conexão, ela é mega importante para o seu negócio. Segundo passo, o kit. Assim que o kit chega no cliente, faça ele abrir junto com você. Abra todos os 12 óleos junto com ele. Explique cada um dos 12 óleos e faça ele sentir o aroma dos 12 óleos. Não importa se é esse kit Brasil, ou essencial, ou apenas o kit de apresentação. Não importa. O kit que ele comprou, os óleos que ele comprou, assim que chegar na casa dele, faça ele abrir. Feito isso, nesse mesmo momento, ensine ele a programar o primeiro pedido, seja pelo clube de vantagens, explique como funciona, ou pelo programa de recompensas. Faça isso. Depois que você fez isso, conecte ele, ensine ele a importância de compartilhar. Ensine ele como é importante ele fazer um mínimo de compartilhamento para que ele possa, no mínimo, ter dinheiro para os olhos que ele consome, tá? E fale também da oportunidade de negócio que ele vai tendo acesso aos poucos. E conecte e informe ele sobre nossa plataforma do Terra Academy. Bom, eu tenho certeza que se você fizer isso, o seu sucesso vai ser muito grande. Bom, então é isso aí, pessoal. Agradeço
essa gravação, ela vai, nos próximos dias, vai estar na plataforma, tá? E aí você vai poder ver novamente, compartilhar com seus consultores, porque muita gente que não está aqui porque mora em outro país, então a gente vive hoje um negócio globalizado, né? Então, enquanto aqui no Brasil é 9h50, na Europa é de madrugada, no Japão é outro horário, na Austrália, então as pessoas vão usar muito a plataforma para ver os nossos treinamentos, porque não conseguem ver ao vivo. Outras pessoas estão na igreja e também não conseguem estar aqui ao vivo, outras dormem cedo, então nosso treinamento vai estar na plataforma, então você pode voltar ali, ver novamente e ter acesso a tudo isso, tá bom? Vou parar aqui de gravar.